O desmonte do ensino, a rejeição ao método em nome da ideologia. Não se trata apenas de negligência ou má gestão educacional. A desconstrução do ensino no Brasil tem origem em fundamentos ideológicos claros, promovidos por autores que rejeitam a estrutura, rejeitam o método, rejeitam a didática, em nome de uma pseudo-libertação do aluno. Entre esses autores destacam-se, lá atrás, John Dewey, Anísio Teixeira, Paulo Freire, Emília Ferreiro, Teberoski, Libânio, entre outros, pilares da pedagogia progressista que hoje domina todo o sistema educacional brasileiro. E toda a legislação brasileira é focada nisso. Paulo Freire e a educação que ele chamava de bancária. Um ataque à transmissão do saber, um ataque à didática, um ataque ao professor. Paulo Freire, em sua obra mais influente, A Pedagogia do Oprimido, cunhou o termo educação bancária, como forma de ridicularizar o modelo de ensino baseado na transmissão sistemática, no método, na didática e ridicularizar o professor que ensina. Segundo ele, abro aspas, na visão bancária da educação, o saber, o conhecimento é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber, fecho aspas. E mais adiante, Paulo Freire ainda diz, abro aspas, a educação torna-se um ato de depositar, em que os educandos são os depositários e o educador o depositante. Em vez de comunicar, o educador faz depósitos, que os educandos recebem, memorizam e repetem. Fecho aspas. Aqui Paulo Freire ridiculariza o ensino, ridiculariza o professor. Onde que Paulo Freire é acadêmico? Ora, esse modelo bancário, ridicularizando o método, não é outro senão que o método clássico de ensino, que estruturou toda a humanidade, baseado na autoridade do professor, na disciplina, no método, na didática, no conteúdo progressivo, dado aos poucos e crescente para o aluno aprender, nos exercícios, na exigência de um esforço, de uma memorização, nas provas que estão sendo abandonadas, trocadas por participação. Ao tratar a didática, ao tratar o método como opressivo, Freire deslegitima toda a estrutura que sustenta o verdadeiro ensino, promovendo em seu lugar uma educação pseudo-libertadora, como ele dizia, educação libertadora, cujo foco não é ensinar conteúdo, o foco não é ensinar, mas conscientizar o aluno para a luta de classes. Abro aspas aqui novamente para Paulo Freire. A alfabetização, na verdade, seria um pretexto para que o educando tomasse consciência de sua posição no mundo e passasse a atuar sobre ele. Fecho aspas, Paulo Freire. Em vez de formar leitores competentes, em vez de se ensinar gramática, em vez de se ensinar história, geografia, química, biologia, o objetivo não é esse. O objetivo passa a ser formar militantes sociais para uma luta de classe. Em vez de se ensinar a ler e escrever, o foco está na denúncia ao sistema opressor da Igreja Católica, que eles tanto condenam, né? Tanto que o Estado se tornou proibido na escola pública falar de Jesus Cristo. Esse sistema que eles chamam de libertador, essa escola nova, né, que vem de Anísio Teixeira, deixou a igreja de lado, vai deixando a família de lado, os costumes cristãos, a tradição, em nome de uma educação, o que eles chamam? Libertadora. Libertadora para quê? Para o socialismo,
para o marxismo, para a coletivização do indivíduo. O indivíduo deixa de ser um indivíduo, ele passa a ser um coletivo. Por que coletivo? Porque se suprime a propriedade privada. A primeira propriedade privada que o ser humano, que a criança percebe, é o seu corpo. Depois, a propriedade privada está em si, na sua mente, ela na sua personalidade. Ela percebe que ela é única, que ninguém pode tirar isso dela. Mas o que acontece? No marxismo, ele é coletivista. O indivíduo deixa de ser indivíduo para se tornar um coletivo. Por isso que eu falo a coletivização do indivíduo através da educação no Brasil. A escola torna-se um espaço de problematização ideológica e não de aprendizado real. É aonde vai se vangloriar o quê? A participação, o grêmio, né? O aluno passa porque ele vai na escola, ele faz a prova, só é uma prova simbólica, principalmente no ensino fundamental 1, hoje em dia já é uma prova simbólica, o aluno não precisa tirar nota. Se ele tirar 0 ou tirar 1, se ele não fizer nada, é proibido da nota baixa. Se você der uma nota baixa, cai a pontuação da escola. É tudo um sistema para se maquiar a educação. Emília Ferreiro, o ataque ao método fônico e à decodificação. Se Freire atacou o conteúdo como opressão, o professor como opressor, Emília Ferreiro atacou o método de ensino da escrita. Em 2001 foi colocado no MEC a psicogênese da língua escrita como um método de alfabetização. E não é, ele é contra o método. Abro aspas aqui para Emília Ferreiro. A preocupação dos educadores tem se voltado para a busca do melhor, ou mais eficaz método, sempre pressupondo a criança como passiva, que espera a escolha do professor que irá lhe transferir o conhecimento de leitura e escrita. Fecho aspas para Emília Ferreiro, já atacando o sistema de ensino, chamando a criança de passiva, a criança que está tendo aula de passiva. A crítica de Ferreira é clara. Os métodos sintéticos, como o fônico e o silábico, que é aquele método do babebibobu, são desprezados por ela por considerarem o professor como transmissor de conhecimento, já na linha de Paulo Freire, e o aluno como alguém que deve seguir uma progressão ordenada, contra a didática, contra o método. Essa crítica está na raiz do desmonte do ensino da escrita. Por isso que hoje o aluno chega no 8º ano, não sabe escrever. Chega no 5º ano e não sabe segurar o lápis, porque é proibido ensinar. Não é que é proibido, não é a orientação do MEC. Para Ferreiro, o erro dos métodos estruturados está justamente em ensinar. Ela propõe, em lugar disso, que o aluno formule hipóteses espontâneas de rabiscos, riscos, sobre o funcionamento da escrita, que é a base, a estrutura do pensamento do socioconstrutivismo, em que o aluno vai aprender sozinho. Não é exigido que ele aprenda fonemas, sílabas ou que repita padrões. Abro aspas aqui para Emílio Ferreiro, novamente. Emília Ferreiro. Ensina-se partindo das letras ou sons para a criança formar sílabas e só mais tarde formar palavras. A criança permanece horas repetindo uma letra ou uma sílaba, até chegar à memorização. Ler para esses métodos significa decifrar. Fecho aspas para Emília Ferreira. Mas como se pode alfabetizar sem ensinar o som da letra? Sem ensinar que o B com A é Bá? Como alguém aprende a escrever se não passa pelo exercício técnico e sistemático da leitura? O que tem acontecido é o seguinte, o pessoal não usa esse sistema de Emílio Ferreira porque não existe. Não existe sistema, não existe método, é uma teoria e eu considero absurda, né? Agora, as pessoas vão ensinando e a criança vai entendendo que o C com A é K, né? Ela vai entendendo, só que isso demora mais, porque ela vai entender sozinha. Ela vai entender o que é o óbvio. A própria Emílio Ferreiro ignora que a escrita é uma técnica cultural, que precisa ser ensinada e dominada com disciplina. O que ela propõe
É uma anarquia, é um processo caótico, onde o aluno descobre a escrita por tentativa ao erro. E, aliás, ela condena corrigir o aluno. No seu livro, ela condena corrigir o aluno. O aluno tem que descobrir pelo erro, ao invés de ser instruído e dominá-la com clareza e objetividade. É um absurdo. Libânio, a teoria crítico-social e o marxismo educacional. José Carlos Libânio, é outro autor amplamente adotado nas licenciaturas e defensor explícito de uma pedagogia baseada na crítica marxista. Em sua obra sobre a teoria crítico-social dos conteúdos, ele declara, abro aspas para Libânio, a escola deve, em primeiro lugar, formar a consciência crítica dos alunos para que compreendam as contradições da sociedade capitalista e possam atuar na sua transformação. Fecho aspas, José Carlos Libânio. Para Libânio, ensinar português, matemática ou ciências não é o suficiente, ou melhor, nem é o importante. O objetivo principal da escola, assim como para Paulo Freire, para todo marxista, é a formação de um sujeito político, consciente de sua condição de oprimido, pronto para combater as estruturas capitalistas. É isso que vem sendo trabalhado, pode ser de uma forma mais amena, mas nos grêmios estudantis. É isso que vem. Por isso que a pessoa sai formada para participar da Uni. O conteúdo, portanto, é secundarizado em favor da ideologia. Esse pensamento corrompe o propósito da educação, transformando a escola em uma trincheira política. O professor deixa de ensinar conteúdos e passa a mediar debates. Hoje em dia, o professor já não pode mais ser chamado de professor, ele é mediador. A perseguição ao ensino está muito acirrada. O professor vai passar a mediar debates, oficinas, projetos sociais. O método é dissolvido, o ensino sabotado. Conclusão: a reconstrução começa pelo resgate do método. Paulo Freire, Emília Ferreiro, Libânio promoveram, cada um à sua maneira, uma verdadeira cruzada contra o ensino metódico, contra a didática. Rejeitaram a autoridade do professor, ridicularizaram a transmissão de conteúdo e aboliram os sistemas graduais de aprendizagem. O resultado é a escola que temos hoje, ideologizada, desestruturada e ineficaz. A alfabetização despenca, a evasão escolar cresce, o uso de droga aumenta, o professor é desrespeitado. O aluno, em vez de aprender, é treinado para repetir slogans. A restauração da educação no Brasil exige um retorno ao método, conteúdo, disciplina e hierarquia do saber, mas precisa mudar a legislação, porque toda a legislação veio sendo moldada pela mentalidade Paulo Freire. Tem que voltar ao ensino diretivo, a avaliação real, a meritocracia. O aluno precisa estudar, ele precisa sentar ali, ele precisa estudar. Né? Então a escola hoje, ela deixou de ser escola para se tornar uma oficina. O caráter hoje da escola é muito oficineiro. Você pega uma escola aí fundamental, a maioria, né? Não vou dizer todo mundo, claro, a gente não pode nunca generalizar, mas a maioria das mães, uma grande parte das mães, depende de Bolsa Família, e elas dependem de deixar o filho na escola para ir trabalhar, muitas vezes com emprego sem registro, porque é a realidade do Brasil, a economia está quebrando. Por quê? Porque são governos progressistas, socialistas, com viés marxista, né, que não valorizam o empresário, não valoriza o emprego, valoriza o que? A bolsa, o assistencialismo. Então a escola, ela deixou de ser uma estrutura de ser escola para se tornar uma estrutura assistencialista. O que é a escola hoje? A escola pública é um lugar que a mãe deixa a criança, que ela precisa levar para não perder a bolsa auxílio, porque a bolsa auxílio, a bolsa família, não sei se vocês sabem, está vinculada à frequência do aluno. O aluno pode repetir, pode ir mal, mas ele precisa ir na escola.
né? Lá ele tem o almoço, que o Estado fornece, né? Assistencialismo. Ele não é obrigado a estudar, é uma escola muito oficineira. Todos os padrões de ensino são contra o método, contra o. Não é nem que é contra, as orientações vêm sendo assim, né? Então você pega aí mesmo os currículos mais, que são considerados os mais metódicos, que é, por exemplo, o currículo de São Paulo, né? Você pega o currículo da Prefeitura de São Paulo, a orientação é para não se ensinar alfabetização na creche, porque a criança precisa ela precisa ter ludicidade, né? A escola também, o Fundamental 1, né, que é do primeiro ao quinto ano, as orientações do MEC não é bababibobu, não é sistema silábico, é aquela coisa da Emília Ferreiro, né, de 2001, que eu já falei aqui, falo bastante, né? Precisa ler o livro dela, chama Psicogênese da Língua Escrita, porque a gente precisa conhecer os absurdos para poder criticar, né? Então, a escola deixou de ser um lugar para o aluno ir lá e estudar. Ele é um lugar assistencialista. É como muito parecido com o Instituto Bacarelli, com essas coisas assim. É um lugar que a criança vai para ter contato com alguma pedagogia, com algum aprendizado que tem seu valor, mas não é uma escola, é uma oficina. Né? É um lugar oficineiro, é um lugar assistencialista, é um céu, né? É um caldeirão aquilo, não é? Né? E aí tem toda uma ideologia por trás daquilo, que é uma ideologia marxista. Né? Então a criança ela não vai sair dali preparada para o trabalho, preparada para ser um empresário, porque não tem formação. Primeiro, porque não tem formação. Segundo, porque não é a mentalidade que ela vai aprender na escola. A mentalidade que ela vai aprender é coletivismo, né? Que ela pertence a uma classe social, que ela só vai mudar daquela classe social não é através do aprendizagem, não é através de uma luta por uma vida melhor, mas através da mudança de classe pelo Estado, né? Que ela precisa do Estado. É essa mentalidade, né? Então, assim, é uma formação de eleitores pro progressismo, né? Eles acreditam, porque esse pessoal, eles não acreditam que eles vão mudar de classe social estudando, tendo um bom emprego, mesmo porque o emprego no Brasil está acabando, né? É uma coisa que está, né? Depois que o Lula ele instituiu, eu não sei se vocês sabem, quem fez o MEI foi o Lula, né? O projeto é do Fernando Henrique Cardoso, mas foi na gestão Lula que foi implementado o MEI, que é o microempreendedor individual. Quando foi implementado, as empresas que tinham empregados, elas começaram a exigir PJ. Tá? Por um lado foi bom, mas por outro lado quebrou muito o trabalhador. O trabalhador deixou de ter carteira assinada. Então é um partido que se diz a favor do trabalhador, mas que é contra, na verdade, né? Ele joga para onde interessa, no momento, né? Então é complicado, tá? Então é isso aí, gente. Eu queria dar o recado. Não é simples, não é fácil de falar de escola, de educação, mas o foco é isso. A escola hoje ela deixou de ser escola, está deixando cada vez mais para se tornar um centro recreacional com uma parte lúdica pedagógica, vamos chamar assim. É bem isso, tá? Escola mesmo deixou de ser, tá bom? Um grande abraço, valeu!